se nós tivermos sempre algum lugar, uma igreja grande, onde nós possamos orar por muitas pessoas. Então nós podemos atingir a meta aí de 1000 pessoas curadas por mês. Olha só. E é assim que Deus quer fazer com todos os seres humanos. Quer salvá-los, quer que eles sejam batizados no Espírito Santo, quer que eles recebam dons do Espírito Santo e quer que eles preguem e ganhem muitas almas e que façam uma grande obra para Deus. Então é isso que Deus quer. Capacite-se, entregue-se a Deus e Deus vai usar você poderosamente. Já era para nós termos evangelizado o mundo inteiro, mas nós estamos andando muito devagar, fazendo muito pouco. Nos convide, nós queremos estar aí na sua igreja orando também para que Jesus cure todos e que salve muitas almas. Nós estivemos agora evangelizando e assim as pessoas iam sendo curadas e iam aceitando a Jesus aos montes. Então você precisa entrar nisso, nessa grande obra que Deus está fazendo. Nós acreditamos que nós somos então a época aí, nós somos a geração do avivamento, a geração do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Então prepare-se, esteja aí pronto, esteja se entregando, se colocando à disposição de Jesus para fazer uma grande obra para Deus. Todos nós temos que estar juntos nisso aí, ganhando almas, ministrando o poder de Deus, fazendo a obra de Deus. Olha aí, na nossa lição de hoje, nós temos aí as seguintes partes. Parte 1, a fundação evangelizadora da igreja. No tópico 1, a resposta escatológica. Tópico 2, a resposta pentecostal. Tópico 3, a fundação da igreja. Na parte número 2, nós temos aí a missão prioritária da igreja. Tópico 1, evangelização. Tópico 2, missões em Atos. Tópico 3, promoção social. Na parte número 3, nós temos aí Antioquia, igreja missionária. Tópico 1, uma igreja completa. Tópico 2, uma igreja missionária. Vamos então à nossa introdução aí da revista, que diz o seguinte: a Igreja de Cristo é a agência evangelizadora por excelência. Desde a sua fundação, no dia de Pentecostes, até hoje, ela é conhecida, antes de tudo, por seu amor às almas perdidas. Se ela, por conseguinte, descumprir a sua tarefa básica, em breve perderá sua condição de corpo de Cristo, reduzindo-se a uma mera organização humana. Então veja bem, desde que a igreja começou, nasceu, ali, no dia do Pentecostes, a igreja nasceu o quê? Uma igreja pentecostal. Antes, os discípulos tinham recebido o Espírito Santo, quando Jesus assoprou sobre eles, mas Jesus disse para eles que eles não poderiam, então, sair pregando antes de receber o batismo do Espírito Santo. Isso indicando que a igreja só passaria a existir mesmo como a igreja do jeito que Deus queria, a partir do batismo no Espírito Santo. Antes de receber o Espírito Santo, são igrejas? São, mas não são do jeito que Deus quer ainda. É preciso batismo. Então, poderemos considerar que o batismo do Espírito Santo é que fez a inauguração da igreja que Deus deseja que exista. Então, o nascimento verdadeiro da igreja é no dia do Pentecostes. Ali, então, a igreja foi cheia do Espírito Santo e começou a ser uma igreja do jeito que Deus quer, do jeito que Jesus mandou. Espere, receba o poder de Deus, depois comece a pregar. Então, essa igreja que prega o evangelho, que ganha almas, essa igreja cheia do poder de Deus, nasceu ali no dia de Pentecostes. E nasceu fazendo missões. Por quê? Porque ao acontecer o dom de línguas que eles receberam primeiro o batismo do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Veio um barulho. A partir desse barulho de quase 120 pessoas falando em línguas, é que houve o quê? Um ajuntamento de pessoas para ver que barulho era aquele. Então aí eles receberam agora o dom de línguas, os apóstolos, começaram a falar na língua dos visitantes de Jerusalém, que vieram de outras nações, eram prosélitos, ou seja, pessoas que tinham se convertido ao judaísmo, estavam ali para a festa de Pentecostes. Então essas pessoas ouviram o evangelho em sua própria língua materna, a língua de origem de seus países, através dos apóstolos. Através de quê? De um dom de línguas. Um dom que eles receberam logo após serem batizados no Espírito Santo. Então eles começaram a falar na língua dos visitantes. Então olha só, então isso aí é missão.
é a pregação do Evangelho na língua de origem da pessoa de outro país. Quando você faz missão, você tem que aprender a língua do país para onde você vai. Lá você vai pregar na língua deles, nas nações deles. Então ali, olha só, o Espírito Santo já fez isso usando os apóstolos na língua de origem de cada uma daquelas nações. Isso é missão. Então no primeiro dia da igreja já aconteceu missão. O Evangelho já foi pregado a nações, não foi só as pessoas que estavam em Jerusalém. Então olha só, é missões no coração de Deus. Já é uma igreja vocacionada. A vocação é missão. A igreja já nasceu fazendo isso e deve continuar fazendo isso. E olha, não foi só para Jerusalém, foi para várias nações. Então, a igreja tem que fazer isso, tem que seguir a orientação, tem que ver o que está acontecendo, ver o que está escrito na palavra de Deus, ver o desejo de Deus e seguir fazendo o desejo de Deus. Nessa lição, veremos que frente à grande comissão, não temos alternativa se não cumprirmos plenamente o ID de Jesus. Nossos dias exigem um retorno imediato, ousado, enérgico e amoroso à missão evangelizadora da igreja. Menos que isso é inaceitável. Então, diante da grande comissão, que está aí, por exemplo, em Mateus 28, dizendo que nós devemos ir, ensinar as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos aí Marcos 16, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Então, fala em línguas, fala aí expulsar demônios, fala aí impor as mãos sobre os enfermos, ser curados. Olha, então é a grande comissão. Se foi dada, se Jesus falou isso, se mandou, então nós temos que obedecer. Temos que nos submeter à vontade de Deus. Nós não podemos ser cristãos se não formos imitadores de Cristo. Olha aí a grande obra que fez aí Estevão, né? Aconteciam sinais, prodígios, maravilhas, pregava o Evangelho, as pessoas se convertiam. Veja aí que grande obra Filipe fez saindo ali para Samaria. As pessoas viam e ouviam os sinais que Filipe fazia, as pessoas se convertiam. Vimos aí a obra feita através de Pedro, com sinais, prodígios, maravilhas, as pessoas se convertiam. Vimos aí Paulo saindo com sinais, prodígios, maravilhas, as pessoas se convertendo. Tudo isso imitando Jesus, que fazia grandes sinais, prodígios, maravilhas entre o povo e pregava o Evangelho. Olha só, todos imitando Jesus. Essa é a maneira de pregar o Evangelho. Sinais, prodígios, maravilhas. Está em Atos dos Apóstolos, o padrão da igreja. É sinais, prodígios, maravilhas. Ajuntamento de pessoas. Pregação do Evangelho. Muitas conversões. Aí, batismo nas águas. Depois, batismo do Espírito Santo. E missões sempre, fazendo missões, ganhando almas. Esse é o padrão do livro de Atos dos Apóstolos, que indica para nós o desejo de Deus, o que é realmente a obra que Deus quer que nós façamos. Então nós temos aí na parte 1, a fundação evangelizadora da igreja. Nós temos tópico 1, a resposta escatológica, tópico 2, a resposta pentecostal, tópico 3, a fundação da igreja. Aí diz assim: após a sua ressurreição, Jesus permaneceu com os discípulos por 40 dias, durante os quais os instruiu acerca da fundação pentecostal da igreja e sobre o evangelho mundial. Então, após Jesus morrer e ressuscitar, ele começou a aparecer aos discípulos. Por 40 dias, ele foi aparecendo e falando a respeito da evangelização mundial, falando a respeito do Pentecostes, né, que eles iam receber o batismo do Espírito Santo, falando aí do poder que viria sobre eles para que eles testificassem dele às nações. Então ele preparou primeiro os apóstolos para receber o batismo do Espírito Santo e o que aconteceu? Que veio sobre eles então, e eles então começaram já a ganhar multidão de almas, seguindo a orientação de Jesus, obedecendo a Jesus. Vamos ver então o tópico 1, que diz o seguinte: a resposta escatológica. Pouco antes de sua ascensão, Jesus foi inquirido por seus seguidores quanto ao futuro de Israel. O Senhor, porém, conscientiza-os de que, naquele momento, a sua preocupação não deveria ter-se aos últimos dias, mas ao que estava prestes a acontecer. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1:7. Não há tempo a perder. Sabemos que em breve Jesus virá e precisamos evangelizar hoje.
Então veja só, que muita gente passa muito tempo aí preocupado com a escatologia, com o futuro. Nós devemos aprender sobre isso? Devemos estudar sobre isso? Devemos ficar tranquilos sobre isso? Devemos. Acreditamos que as promessas vão se cumprir. Agora, devemos estar ocupados mesmo, ganhando almas. Bem-aventurado aquele que, quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim. Fazendo o quê? Ganhando almas. Nós somos chamados para ganhar almas. Não foi para outra coisa. Tem muita gente achando que a igreja existe para se divertir, para passar aí o tempo, para se dar bem. Tem alguns acreditando até que é para ser rica e tal. Mas não é. Jesus nos chamou para ganhar almas. Esse é o objetivo. Se fosse para nós aceitarmos a Jesus e sermos salvos só, ao aceitarmos a Jesus, caímos para trás, morto, morria, está no céu. Está salvo. Por que nós estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Qual o objetivo de nossa salvação? É que nós transmitamos este evangelho que nós recebemos, fomos salvos através disso, nós então transmitamos isso às outras pessoas. Nós devemos divulgar, compartilhar Jesus com as pessoas, compartilhar essa salvação, dar testemunho de Jesus, o que Ele fez por nós, o que Ele fez na nossa vida. Quem é Jesus? Então, único Senhor e Salvador, único caminho para a salvação. Então nós vamos divulgar isso para as pessoas, para que elas também possam ser salvas. Esse é o objetivo de Deus. Então nós somos salvos com a missão prioritária de ganharmos almas. Então, se nós sabemos que Jesus vai voltar, vai buscar a igreja no arrebatamento, que esse mundo vai passar por uma grande tribulação, o que nós temos que fazer? Pregar o evangelho a todos, livrar todos dessa grande tribulação, para que eles possam ser arrebatados. Antes de acontecer essa terrível coisa, todos possam ser salvos. É urgente. Temos que sair pregando o evangelho para que essas pessoas sejam salvas. O mais rápido possível. Vamos sair e vamos pregar e vamos ganhar essas almas para o Senhor. Tópico 2, a resposta pentecostal. A resposta do Senhor aos seus discípulos não foi apenas escatológica, mas pentecostal. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Sem o poder do Espírito Santo, os discípulos jamais poderiam cumprir em sua plenitude o mandato evangelizador da igreja. Eles teriam que testemunhar em ambientes hostis como Jerusalém, em lugares nada amistosos como Samaria, e finalmente até os confins da terra. Portanto, o poder do Espírito Santo era-lhes imprescindível. Então a resposta de Jesus foi escatológica por quê? Porque falava de uma coisa que ia acontecer daqui a pouco. Após ele ensinar os 40 dias, aí, desses outros 10 dias, eles ficaram orando, no final desses 10 dias receberam o batismo do Espírito Santo. Então, como era uma coisa ainda futura, escatológica, e é uma coisa pentecostal, que para nós tem o sentido de quê? Do batismo no Espírito Santo, do poder de Deus que viria com o batismo do Espírito Santo para que eles pudessem ganhar almas. Então, a partir do recebimento do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, é que eles poderiam então evangelizar e ganhar almas. Então, eles estariam capacitados para fazer isso. Então, o batismo do Espírito Santo, ele não é o falar em línguas. Tem gente que pensa que o batismo do Espírito Santo é falar em línguas. Não. Batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, tanto faz. É quando você é revestido de poder. É quando o Espírito Santo toma posse agora, controle. Antes você, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar em você. Você é templo do Espírito Santo, está salvo. Mas quem controla é você. Mas ao receber o batismo do Espírito Santo, você foi revestido de poder de tal forma que agora quando você vai falar, você não vai falar o que você quer. Mas o Espírito Santo é quem falará através de você na linguagem de Deus. Essa linguagem é para falar com Deus. A Bíblia diz, olha, você fala em línguas e ninguém te entende. Por quê? Você está falando, Paulo diz, olha, você está falando diretamente com Deus. Ninguém te entende. Nem o diabo entende. É uma linguagem de oração, uma linguagem de edificação, como está em 1 Coríntios 14. É uma linguagem para você adquirir poder para pregar o Evangelho. Infelizmente, a igreja
não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, não sabe o que está escrito lá. Mas a Bíblia fala do poder do Espírito Santo que nós recebemos para evangelizar, para ganharmos almas, para fazermos a obra de Deus. E se o batismo do Espírito Santo traz a nós uma língua para falar direto com Deus, para sermos edificados, então nós temos que falar em línguas, temos que orar em línguas todos os dias. Temos que nos fortalecer nisso.